João capítulo 4, versículo 14. Obrigada, Espírito Santo. João 4, 14. Evangelho de João. Aleluia. Na verdade, eu orei e falei: Espírito Santo, confirma essa palavra da igreja hoje, através de alguém. Ele confirmou na oração intercessória e confirmou através do pastor Léo. Então, eu tenho plena convicção de que o Espírito tem uma porção para a sua vida hoje. Diz assim a palavra de Deus: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Mais à frente um pouquinho, abra no capítulo 7 de João, no versículo 37. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Glória! Tem água viva no teu interior, irmão? Aleluia! Se tem, Deus vai aumentar o nível de água hoje. Aleluia! Aleluia! Se a terra está seca, não tem nada, Deus vai dar. Aleluia, vai criar. Ele diz que no ermo, no deserto, Ele abre mananciais. De acordo com a tua sede, tu vai beber muito. De acordo com a tua sede, tu vai beber muito. Aleluia, pode sentar. Oh, Jesus maravilhoso. Glória. Glória. Aleluia, Jesus. A única condição, amados, para que nós saiamos daqui muito abençoados, além da fé, é a nossa atenção à palavra de Deus. Portanto, não converse. Glória. Aleluia. Eu sei que tem pessoas aqui que têm testemunho de domingo passado. Eu não vou pedir para dar testemunho, mas Deus está trazendo isso aqui agora. De domingo passado, as revelações que o Senhor deu. Eu queria que essas pessoas que estavam aqui domingo, que receberam e têm testemunho de algo aconteceu, levanta a mão, por favor. Glória. Glória. Aleluia. E o Senhor está manifestando o seu poder, porque pessoas que estavam domingo aqui e que ainda não viram a manifestação naquilo que foi revelado, verão. Além dessas mãos que levantaram. Glória. Amém, amados? Irmãos, nós vimos aqui 2 textos da palavra de Deus. E os 2 textos, Jesus, ele se manifestou fazendo uma declaração, 2 declarações importantíssimas. No primeiro texto, o Senhor, a Bíblia nos diz que Jesus, ele se dirigiu para a Galileia e ele teve que passar por Samaria. E então Jesus foi até o poço de Jacó. E os seus discípulos, eles foram comprar comida. Jesus estava cansado e ele sentou-se ali. A Bíblia diz que mais ou menos a hora sexta, ou seja, por volta de meio-dia, uma mulher samaritana chegou para tirar água daquele poço. Jesus então, ele virou-se para aquela mulher e falou assim: mulher, você pode me dar água? Vou falar aqui com as minhas palavras, amém? E a mulher, surpresa, porque ela era uma samaritana, havia um problema entre os judeus e samaritanos.
ela, surpresa por Jesus se dirigir, porque eles não conversavam, perguntou para ele: como que você, sendo judeu, você vem pedir água para mim, que sou samaritana? E Jesus então diz assim: olha, mulher, se você soubesse quem é que te pede água, tu mesmo me pediria a água da vida. E a mulher falou assim: Jesus, aonde, Senhor, que tem essa água? Travou aquele diálogo, ela se interessou: que água viva? Porque Jesus disse: olha, a água que eu te der, ela vai se tornar em você fonte. E aquela mulher então perguntou: Senhor, como que o Senhor vai tirar essa água? Aonde tem essa água? E Jesus então, ele, no versículo que nós lemos aqui, ele diz: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Aquela mulher conhecia a água, ela não conhecia a água espiritual, ela não conhecia a água superior que Jesus estava oferecendo, mesmo porque Jesus estava se referindo à pessoa do Espírito Santo. Nós sabemos que a palavra de Deus nos mostra algumas figuras que representam o Espírito Santo. O Espírito Santo é mostrado na palavra de Deus na figura de uma pomba. Quando Jesus foi batizado no Rio Jordão por João, o Espírito Santo se manifestou ali, a Trindade se manifestou. Jesus, o Espírito Santo em forma corpórea de pomba, e a voz de Deus que do céu disse: este é o meu filho em quem me comprazo. E o Espírito Santo é mostrado também na palavra de Deus em forma de fogo. A Bíblia diz que a igreja se reuniu, obedecendo a ordem do Senhor, para orar ali no cenáculo e buscar o revestimento do alto, porque Jesus ordenou que fosse assim. E a Bíblia diz que veio um vento, também uma figura do Espírito Santo, um vento impetuoso, e línguas como que de fogo se repartiram e repousaram sobre eles. Eles ficaram cheios do Espírito Santo. A Bíblia nos mostra a pessoa do Espírito Santo também como selo. Ele é o selo da promessa. Nós temos essa marca da promessa. E Jesus está dizendo para aquela mulher de uma fonte que brota no coração das pessoas, no interior das pessoas, por beberem dessa água. E amados, o texto seguinte que nós lemos, Jesus fala de rios. Então a mensagem dessa noite é fonte, diga fonte, e rios. Glória a Jesus. A água, ela é fundamental para a vida do ser humano, para a preservação da espécie, dos animais, das plantas, para o transporte, para a indústria. Enfim, nós não podemos viver sem a água. Isso significa que o cristão também não pode viver sem a presença do Espírito Santo, porque a água é vida, preserva a vida. E nós precisamos dessa presença em nossas vidas. As civilizações, elas brigam por conta de água. As cidades sempre começam a se desenvolver em lugar onde tem água. Então a água é de suma importância. E Jesus traz uma palavra como essa, mas ele estava falando da água do Espírito Santo. Mas nós encontramos vários textos na palavra, e eu quero mencionar apenas alguns, em que Deus nos fala sobre a água. E um deles está em Salmo capítulo 23, um salmo conhecido, que muitos sabem de cor. Salmo 23, versículo 1 e 2, diz assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Quando o salmista trouxe essa revelação, Davi trouxe essa revelação, ele estava se referindo à pessoa de Jesus como o bom pastor.
E ele estava dizendo que as águas do Senhor, elas trazem cura e restauração. Por isso eu já quero profetizar para a tua vida que hoje tem cura e tem restauração. Porque a pessoa bendita do Espírito Santo tem poder suficiente para trazer cura para a tua vida, para trazer restauração para a sua vida. Mas no Salmo 36, mais à frente, no versículo 9, nos revela aonde está esse manancial de água. Da água espiritual, irmãos. Diz assim no versículo 9: pois em ti está o manancial da vida, na tua luz vemos a luz. O manancial da vida não está em pessoas. O manancial da vida não está no título, na posição, no cargo, no dinheiro. Mas o manancial da vida está na pessoa do Espírito Santo. Em ti está o manancial da vida. No Salmo 42, versículo 2. Não sabia que os irmãos iam cantar a música da Corsa, porque não deu para ensaiar ontem. Cantaram, glória a Jesus. Então o que foi cantado aqui você já vai encontrar na Bíblia. Salmo 42, versículo 1 e 2 diz: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede do Deus vivo. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Então, aqui ele está falando do anseio do ser humano. O ser humano, ele tem um anseio, irmãos, por experimentar dessa água. Muitos não sabem que somente se completam na pessoa do Senhor Jesus, porque é Ele que é a fonte de água, a fonte de vida. E por isso, muitas pessoas morrem nos desertos da vida, sedentas da água espiritual. Mas Jesus disse: olha, quem tem sede, vem a mim e beba. Há um requisito para beber. É necessário que tenha sede. E não somente a sede, a atitude de ir até Jesus. Porque tem pessoas que ficam assim. Eu já ouvi pessoas dizerem assim: Deus sabe que eu preciso, Ele sabe tudo, então não vou pedir nada. A Bíblia diz lá em Tiago que a pessoa que não sabe pedir, não pense que vai receber alguma coisa de Deus. Não é verdade? Nós precisamos pedir, nós precisamos ir até Jesus, nós precisamos ter sede do Senhor. Amém? E, por último, Isaías 55, só estou trazendo alguns textos para respaldar o valor da água e o significado em alguns textos da palavra, onde nós mostramos aqui, o profeta Isaías, ele mostra que o Evangelho é universal, é para todos, todos precisam da água. E aqui ele diz, versículo 1 de Isaías: a todos vós que tendes sede, vinde às águas. Vós os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Irmãos, o que significa essa fonte de água dentro de nós? Essa fonte de água é o Espírito Santo, e a presença do Espírito Santo dentro de nós nos faz frutificarmos em Deus. Se não tem fruto, é porque alguma coisa está acontecendo. O Espírito Santo já foi dado, já foi liberado. Você aceitou Jesus, o Espírito Santo passou a morar dentro de você. Você recebeu essa fonte. Foi isso que o Senhor falou para a mulher samaritana. Então ele disse: essa fonte jorra para a eternidade. Isso fala de salvação. Mas a Bíblia diz que nós precisamos desenvolver a nossa salvação. Não é verdade?
Precisamos crescer em Deus. O homem natural recebe o Senhor e à medida que aí ele se transforma num homem espiritual, começa a entender as coisas do Espírito, porque ele recebeu o Espírito. E então o Espírito continua trabalhando na vida do ser humano e ele então começa a frutificar. Essa fonte é para trabalhar na minha vida em questão de fruto e é para trabalhar na sua vida em questão de fruto. Que frutos são esses, pastora? Nós vamos ver, eu quero que você abra a palavra de Deus comigo em Gálatas 5. Porque isso, irmãos, o entendimento disso aqui, que é algo muito simples, mas que faz toda a diferença em nossas vidas. Faz toda a diferença. Eu tenho a convicção de que essa fonte está dentro de mim e por isso o Espírito Santo me dá condições de frutificar. E vendo que frutos são esses, analisando esses frutos, o fruto, a manifestação do fruto em cada área de nossa vida, com certeza o seu amanhã será melhor. Começa hoje um amanhã melhor para você, porque você tem alguém poderoso dentro de você que te ajuda a frutificar. Glória! Então, para que eu possa entender o fruto, vamos ver o contraste desse fruto que o Espírito Santo nos ajuda a manifestar a cada dia. Vamos ver a obra da carne e depois nós vamos ver o fruto do Espírito, amém? Para que a gente possa entender. Aqui no capítulo 5, no versículo 19, eu vou ler o 18. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, que é a sensualidade, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Isso é forte, não é verdade, irmãos? Quem tem participado da escola bíblica dominical aqui na igreja, em algumas aulas nós já falamos algumas coisas sobre essas obras da carne. E nós podemos entender, queridos, que essas coisas acontecem em nossas vidas, porque antes um pouquinho, o apóstolo ensinando sobre as obras da carne, ele diz que existe uma guerra, que o Espírito, ele milita contra a carne. Então existe uma guerra do meu espírito com a minha carne, porque a minha tendência carnal, do homem natural, é me inclinar para as coisas deste mundo. E aí, se você vê alguém que tem esse tipo de comportamento, ou se você ou eu temos algumas coisas dessas aqui, é porque ainda não crescemos o suficiente em Deus. Mas hoje Deus está nos alertando, porque Ele quer filhos crescidos, filhos abençoados, filhos que manifestem a glória do Senhor, a graça de Deus resplandecendo através das nossas vidas, atraindo pessoas para Cristo. Então, se tem ciúme, ira, discórdia, porfia, que é briga, se tem alguma coisa assim, você pode entender imediatamente que é a carne que está ali operando. Porque a carne, ela nunca vai se converter. Ela não se converte. A carne, você mata a carne, enterra a carne, põe aquela laje em cima do túmulo, mas se aparecer um buraquinho ali, ela quer sair, ressuscitar e dizer, olha, eu estou aqui, sai a podridão da carne. Então ela precisa estar debaixo de sujeição. Ela precisa estar debaixo do governo do Espírito.
E ele diz aqui no versículo 16, olha, andai no Espírito e jamais satisfaça a concupiscência da carne. Apareceu um ciúme. O ciúme é uma insatisfação e uma tristeza com o benefício de uma pessoa. Comprou uma roupa nova e a pessoa mostra, em vez do outro se alegrar, fica com ciúme, dá uma insatisfação, uma tristeza, um desejo de ter aquilo, porque ele, não eu. A ira está passando por uma situação, o Senhor fala em sua palavra, irai-vos e não pequeis. Você tem o direito, eu tenho o direito de ficar irado em determinadas situações, mas eu não tenho o direito de pecar no meio da minha ira. Não tenho direito. Então é aquela hora que você quer abrir a boca e soltar todos aqueles elogios. Aqueles elogios, entendeu? Para a pessoa, e aí você pega a carne e crucifica. Fala, pega a língua e prega na cruz. Fica presa aí. Porque quem manda aqui é o Espírito Santo. A fonte está dentro de mim. Essa fonte está dentro de mim. Glória. Aleluia. É você estar no supermercado e a coisa acontecer ali e você dá glória. Você dá glória. Irmãos, eu não sei se eu contei aqui. Esses dias eu fui ao supermercado e eu vi uma coisa assim impressionante. Foi tão tremendo. A Bíblia diz andar em espírito. Diga para quem está do seu lado aí, ande em espírito. Irmãos, duas senhoras. Uma está lá com a filha dela num caixa. Do outro lado aqui está uma senhora com um moço e umas crianças. As crianças passaram e uma estava colocando as coisas no carrinho. A menina começou a andar no mercado com o carrinho e tal. Que estava do outro lado, estava lá do outro lado, ficou preocupada com a criança. Falou assim, ei senhora, aquela menina está saindo com o carro e tudo. Na hora que eu vi aquilo ali, o Espírito Santo me tocou. Deus me mostrou que essa mulher que estava aqui com as crianças, ela era oprimida, tanto ela como o marido dela. E quando ela falou isso, eu fiquei ali, estou ali, esperando a minha vez no carrinho e tal. E amados, do nada, essa senhora virou para outra e falou assim, olha aqui, você está achando que minha filha é ladra? Que ela está pegando carrinho e roubando? Aí a outra se assustou. Irmãos, ali o barraco caiu. Foi uma coisa tremenda, aquelas mulheres gritando. E o moço, um senhor bem alto, forte. Eu falei, Jesus poderoso, entra aqui. Eu comecei a repreender. A mulher do caixa ficou olhando para mim, ela não estava entendendo nada. Eu comecei a repreender, comecei a falar, Satanás, solta essas mulheres agora. Briga, irmãos, briga de demônio. Briga de demônio. Foi uma coisa assim terrível. Irmãos, nós somos guiados pelo Espírito. Quando você vê algo assim, é a manifestação da carne. É a carne que está ali viva. Viva e que não tem o domínio do Espírito. E entra em manifestação. Mesmo, e aí o diabo gosta. Porque se tem uma coisa que Satanás gosta é de carne. Ele não tem corpo. Ele quer um corpo. Levanta a sua mão e diga assim, o meu não. Nada que é meu pertence ao diabo. Glória. Aleluia. Nós somos do Senhor. Discórdia, dissensões, facções. Irmãos, onde tiver uma fofoca, sai correndo. Sai correndo. Se você tiver ali uma intimidade para poder ensinar, muda de assunto, porque é obra da carne. Amém? E o Espírito está nos ensinando hoje. Amém? Agora vamos deixar a carne para lá, no lugar dela, amém? E vamos aqui, porque o Espírito, essa fonte que Jesus mostrou para aquela mulher samaritana. Mulher, olha, se tu soubesse quem é que está
falando contigo, tu mesmo pediria da água viva. Essa água viva é o Espírito Santo. E essa água que eu dou para você, ela se torna dentro de você uma fonte. E essa fonte vai te fazer frutificar. Glória. Eu sei que nessa noite aqui existem pessoas que precisam frutificar em Deus mais e mais. E sabe por que Deus trouxe essa palavra nessa noite? Porque Ele te ama. Porque Ele acredita que você vai andar cada vez mais no Espírito. Ele acredita que você vai andar no sobrenatural. Ele acredita que você vai andar cada vez mais alto. Você vai subir mais alto. Subirei mais alto. Subirei mais alto. Subirei mais alto. Subirei mais alto. Nas asas do Espírito Santo. Oh, aleluia. Aleluia. Irmãos, eu digo para você que entrou aqui nessa noite e que agora, enquanto eu estou pregando, você está pensando assim: Senhor, mas eu acho tão difícil mudar, porque eu tenho tentado. Pai, me ajuda. Eu quero te dizer que é possível. É possível, irmãos. Porque só eu e Deus, o meu esposo sabe um pouquinho, sabe quem eu era e quem eu sou hoje. Por isso eu te digo, é possível. É possível, é possível, é possível. Aleluia. É possível, Satanás, escuta, é possível, aleluia. É possível e vai acontecer. Quem tem sede? Tem sede? Glória, glória. Irmãos, antes de casar, eu estava um dia, minha mãe está aqui hoje, eu acho que ela nem sabe disso, vai ficar sabendo agora. Eu tinha ido para o clube, os irmãos já viram falar que aqui em Taguatinga tem um clube primavera? Tinha, né? Acabou. Perdi meu dinheiro, porque eu comprei um título remido daquele clube. Então, eu, irmãos, não sou tão velha assim não, glória a Jesus. Estava lá no clube e chegou um moço. Eu estava lá conversando com o Carlos Humberto e chegou um moço, ele lembra disso. Aí falou assim: documento, mocinha, documento, não sei o que. Eu era tão mansa, tranquila, que eu disse assim: quem é você? Aí ele disse: eu sou policial. Ele não estava vestido e tudo. E aí eu falei um negócio que eu não poderia ter falado, que eu não vou falar aqui, que eu estou no lugar santo, porque a minha boca é de Jesus. Mas eu falei para ele que aquilo ali, que ele, enfim, ele falou: esteja presa. Falei: não tô, esteja presa. Assim vai o Carlos Humberto namorando, já pensou? Como que ele ia explicar para o meu pai e para minha mãe, os dois lá na 12ª? Tive que ir, irmãos. Por isso que eu estou te dizendo que o Espírito Santo muda. 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 Santa, você que está falando aí que ele não muda, muda. Muda, porque hoje, irmão, se uma pessoa chegar e me xingar todinha, eu só abençoo, eu faço orar o que a Bíblia diz. Está entendendo? É possível. Mas Deus foi tão misericordioso comigo, porque chegou lá na delegacia, aí o rapaz falou assim: ó, você só faz uma intimidação aí, né? E tudo, é menina nova, tinha 17 anos. E aí o delegado pegou e andou comigo lá na cela e tudo, e não sei o quê. E aí o Carlos Humberto na época não era nascido de novo, mentiroso. Entendeu, irmãos? Obra da carne, mentira, tem um pai. A mentira tem um pai. O pai da mentira é o diabo. Aí disse assim: olha, doutor, ela é muito nervosa, ela toma remédio controlado. Misericórdia, a irmã Claudete está falando misericórdia. Agora você vê como Deus muda?
Se hoje eu estou pregando aqui é porque eu já passei por situações de humilhação, de pessoas que se levantaram me confrontando, e o Espírito Santo, essa fonte, porque um dia eu bebi dessa água, e essa fonte que está dentro de mim está frutificando a cada dia e vai frutificar na sua vida. Você precisa entender que Ele está dentro de você, amado, e que Ele é poderoso. Ele é poderoso. Naquela hora você diz assim: Espírito Santo, me ajuda aqui, que eu sou uma mulher de Deus. Espírito Santo, me ajuda aqui, porque eu sou um homem de Deus. Um dia desses, irmãos, no trânsito, a mulher passou, a evangelista Marli estava comigo no carro. Do nada a mulher olhou para mim e me xingou toda. Eu: vai em paz, Jesus abençoa. Glória, 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 porque maior é o Senhor dentro de nós. Irmãos, não vamos revidar as coisas que o diabo faz. Jesus disse assim: olha, você vai orar por aqueles que te perseguem, você vai amar. Se o teu inimigo tiver fome, dá o que comer para ele, abençoa, deixa na mão de Deus. Irmãos, eu tinha uma vizinha que ela me xingava o tempo todo, ela me difamou lá na M Norte. Ninguém gostava de mim por causa da mulher. Eu queria acabar com a mulher. Eu li o Evangelho. Comecei a orar pela mulher. Um dia a mulher me chamou na casa dela e falou assim: olha, eu queria que você orasse por mim. Glória, o teu inimigo vai te pedir oração. O teu inimigo vai te ver diante da mesa preparada pelo Senhor. Aleluia. O teu inimigo vai te ver comendo da mesa do rei. Sabe por quê? Porque tem uma fonte. Eu não entendia sobre essa fonte. O Senhor me trouxe essa revelação. Tem a fonte e tem o rio. Preciso falar dos dois. E que fruto é esse? Vamos ler aqui, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é... Eu vou falar e você vai dizer também. Vai repetir o que eu disser aqui, o fruto do Espírito. Amém? O fruto do Espírito é amor, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Tudo isso está dentro de você, disponível nessa fonte. É só você dar lugar. Você não pode, mas Ele pode. Ele é poderoso. Ele é poderoso. O Espírito Santo é poderoso. O Espírito Santo é o poder de Deus. É o poder de Deus, é poder. Nós não estamos falando de uma coisa simples. Nós estamos falando do poder de Deus, que atua na hora que você pede, que você fala: Senhor, eu não dou conta. Senhor, eis-me aqui, mas eu quero. Quantas vezes eu chorei na minha casa e disse: Senhor, eu não quero ser assim. Eu não quero. Eu não entendi ainda sobre essas coisas. Mas eu sabia que não era bom para a minha vida. E você sabe porque sabe que não é bom para a sua vida. E Deus sabe que você sabe. O diabo também sabe que você sabe. Mas Ele pode te ajudar. Deus, Ele falou comigo assim: filha, ministra essa palavra, porque no final de 2011, vida de pessoas terá sido mudada. Mansidão vai se manifestar dentro de você. Aleluia. Mansidão, domínio próprio. Nem você mesmo vai se reconhecer. Glória a Jesus. Você tem foto em casa, guarda essa foto, que é você mesmo. Glória. É você mesmo. Deus está falando. Glória. Sabe por quê, irmãos? Porque Jesus, Ele deu uma palavra sobre uma árvore que não tinha fruto. A Bíblia diz que Jesus seguia o seu caminho. Você vai ver lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 11, versículo 14, que Ele sentiu fome e olhou para uma figueira. Figueira linda, maravilhosa, as folhas bonitas, e Jesus procurou um fruto naquela figueira e não tinha.
Então, não adianta eu ser um crente bonitinho, que lê Bíblia, mas que não tem fruto. Que vai para a igreja e não tem fruto. Que dá dízimo e não tem fruto. Benignidade, longanimidade, que é paciência. E você, eu e você, só sabemos o que é a paciência quando nós somos provados nisso. E aí, quando isso acontecer, você é inteligente, você tem a mente de Cristo. Você é uma nova criatura. A fonte está dentro de você. Diga assim: Pai, obrigada. Porque o Senhor, eu estou tendo uma grande oportunidade de dar fruto. Cheio de amor. Tem uma pessoa te perseguindo, né? A pedra no sapato. Então manifesta o fruto do amor. Está tentado a ser infiel, manifesta o fruto da fidelidade. Fiel ao Senhor, fiel ao seu cônjuge, fiel à sua família, fiel à sua igreja, fiel nos seus compromissos, fiel naquilo que você fala. Aleluia! Glória a Jesus. Estes são, irmãos, estes são os filhos de Deus, são os filhos da luz. Por que que muita gente não se converte? Por que que muita gente não acredita no Evangelho? Porque diz: eu sou crente. Quando você descobre que a pessoa é, por acaso você convive um tempão com a pessoa, não tem fruto nenhum, só está aquela árvore verde, não tem fruto nenhum, e por acaso você descobre que é crente. Porque isso já aconteceu comigo. Trabalhei não sei quantos anos com uma pessoa. Eu era da igreja romana e já pregava o Evangelho lá no meu trabalho. E para minha surpresa, uma pessoa que eu conhecia há tantos anos, nunca ouvi a pessoa falando de Jesus em momento algum. Quando foi um dia, crente. Não acredito. O fruto. O Senhor está procurando fruto. Mas Ele não é injusto. Ele nos capacita. Ele colocou uma fonte dentro da minha vida e da sua vida. Aleluia. Então, amados, vamos para o segundo texto. Caminhando para o final dessa mensagem. Segundo texto, que está em João, capítulo 7, versículo 37. A Bíblia diz que no último dia, o grande dia da festa, esta festa aqui é a festa dos tabernáculos. Os irmãos de Jesus foram à frente, ele ficou, você vai ler, ele ficou um pouco atrás. E no último dia a festa estava acontecendo, Jesus chegou nessa festa. Para que a gente possa entender o que Jesus falou aqui, eu vou dar algumas explicações sobre este ritual nessa festa. Porque às vezes a gente lê a palavra e a gente perde algumas coisas. A Bíblia diz que no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Na festa do tabernáculo, o sacerdote, irmãos, ele ia até o tanque de Siloé com um vaso de ouro de mais ou menos 1 litro, e ele pegava ali naquele tanque a água, e ele então ia ali para o templo e ele despejava aquela água. Ele despejava também vinho. Aquela água derramada ali tinha um significado, era um sentido de gratidão a Deus pela colheita e também um pedido ao Senhor que abençoasse, derramando água sobre as plantações no ano seguinte, que a bênção de Deus se estabelecesse. Então aquele derramar de água daquele vaso tinha um significado. Aí Jesus chega, o sacerdote derrama a água ali, e Jesus diz assim: olha, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Há uma condição: crer.
E nós sabemos que o original dessa palavra crer tem um significado interessante, que crer significa assumir a figura de. Não adianta simplesmente eu dizer, porque o meu entendimento era esse. No meu raciocínio, quando eu ainda não conhecia um pouco da palavra, eu pensava assim, não, crer em Jesus, eu creio em Jesus. Mas essa palavra significa assumir a figura de. Então, não é somente você crer, acreditar que Ele existe, mas o crer envolve andar como Ele andou. Aí Ele diz, olha, quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Ora, eu nasci de novo, recebi a fonte dentro de mim. Creio que o Senhor Jesus é o Filho de Deus, me submeto a Ele e começo a andar como Ele andou. O que acontece do meu interior, essa fonte, ela se torna um rio. E aí, amados, a obra não é interior, essa obra é uma obra de testemunho. Fonte, fruto, rio, testemunho para outras pessoas, porque você recebendo essa fonte dentro de você, à medida que você e eu vamos deixando que estas águas elas se avolumem mais e mais, elas cresçam mais e mais, é impossível que elas fiquem somente conosco. Então esse vaso, ele precisa ser derramado na vida daqueles que estão com sede. Assim como aquele sacerdote derramava aquele vaso ali, despejava aquele vaso, eu e você somos esses vasos que não podemos ficar com as águas paradas, porque elas ficam estagnadas. E Deus não nos fez para ficarmos com águas estagnadas. Ele diz, olha, são rios que vão fluindo através de você para a vida do outro, para a vida do próximo, para a vida daquele que está sedento. Aleluia. Aleluia. Deus não te chamou para ficar com águas paradas. E eu sei que nessa noite vasos do Senhor estão aqui e águas estão estagnadas, mas é a sua noite. É a sua noite onde o Espírito Santo vai fazer fluir rios. Ele diz, quem tem sede, vem a mim e beba. Já tenho a água, beba mais. Beba mais, essa água dentro de você é manancial. É manancial. Aleluia. Então, amados, quais as lições que nós tiramos da fonte e do rio? A água do Espírito não tem limites. Nem eu nem você temos noção do que Deus pode fazer com o vaso cheio, transbordando dessa água. Porque a Bíblia diz que o Senhor não nos dá o Espírito por medida. Glória, então tem muito. Tem mais. Você já chegou no nível bom? O Senhor está dizendo, tem mais. Tem mais. A outra lição. Somente os vasos que receberam Jesus é que podem derramar essas águas vivas. Portanto, se você entrou aqui nessa noite e você nunca entregou o seu coração para Jesus, você precisa hoje sair daqui com essa fonte dentro de você. Porque um vaso vazio, alguém vai ocupar. Ou são as águas vivas do Senhor, ou são os esgotos fétidos do diabo. Mas você é um vaso de ouro. Você é um vaso de honra. Então dentro desse vaso só cabe água viva. Aleluia. A água que é levada ao templo é cada crente. Cada um de nós, irmãos. Cada um de nós. Temos dentro de nós esse poder do Espírito Santo na figura da água dentro de nós, como fonte e como rio. E o rio
Quando Deus traz isso, eu achei tremendo quando eu vi sobre isso, porque o rio, ele traz uma ideia de bênção, ele traz uma ideia de força, ele traz uma ideia de abundância. Muitas vezes nós pensamos, né, e queremos andar em força, em vigor, esmurecemos na caminhada, mas se eu bebo cada vez mais dessas águas, Deus me fortalece. Eu não preciso sair procurando prosperidade na negociata. Vem a abundância de Deus para as nossas vidas, amém? E a fonte fala de prosperidade também. Glória. Você deseja dessa água? Amém? Glória a Jesus. Então nós vamos ficar de pé.